A paz do Senhor, irmãos. Estamos já preparando-nos para a segunda fase do nosso culto nesta manhã e graças a Deus já pelos momentos que temos passado neste dia ou nesta manhã na presença de Deus. E então, mais uma vez, eu convidava os irmãos a ficarmos de pé para pedir a bênção de Deus e oramos aos irmãos. E há pouco estávamos orando pelo irmão João e a irmã Terezinha, que já os vimos hoje. É verdade. Obrigado e oramos para que Deus continue a recuperar a vossa saúde. E vamos também orar ainda pelos outros assuntos, caso do irmão Leonor, que ela vai fazer um caracterismo e precisa também da graça de Deus, pelo irmão Luís Galrão, pela irmã Josefina, também contamos orar pela irmã Fernanda e pela irmã Adelina, e também oramos por esta situação que estamos a viver mundialmente, por estas situações menos bonitas e agradáveis que nós temos que presenciar, mas vamos orar para que Deus esteja no controle, como sempre, e oramos por estes momentos tão dolorosos e, como temos dito há pouco, eu não vou me alongar, mas para lembrar que cada um de nós deve fazer uma análise e pensar que muito em breve o nosso Jesus virá para buscar a sua igreja. E estes é mais uns alertas, é mais um despertar, é mais uma voz de Deus dizendo para estarmos prontos, porque em breve o Senhor virá, não é? Então que Deus nos ajude. Então, irmãos, juntos, oremos ao Senhor para que também Deus possa continuar nesta manhã a falar aos nossos corações e podemos também louvar o seu nome. Amém? Querido Pai Celestial, ó Senhor, já estivemos esta manhã um bom tempo na Tua presença e queremos continuar ainda para louvar, glorificar e bendizer a Tua pessoa, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado pela noite que nos destes, pelos irmãos que têm chegado, pela boa viagem que nos tens concedido até aqui. E, Senhor, e nesta manhã, uma vez mais, entregamos este culto no altar da Tua graça, Senhor, para que possamos sentir a Tua presença, para que podamos sair daqui hoje mais fortes, renovados, animados, fortalecidos, ó Senhor. E por isso oramos, Senhor, por cada um de nós, para que Tu possas tocar nas nossas vidas, dos nossos corações. Não queremos esquecer os nossos queridos irmãos que estão em dificuldades, ó Senhor. Oramos pela irmã Leonor, pelo irmão Luís, pela irmã Josefina, pela irmã Adelina, pela irmã Fernanda, Senhor, também obrigado já por vermos aqui nesta manhã o irmão João e a irmã Terezinha. Continua a renovar as suas forças, ó Senhor. Deus, oramos por outros irmãos que estão em dificuldade e que ainda não chegaram e que Tu podes ainda trazê-los debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. E nesta manhã, uma vez mais, Senhor, queremos levar diante de Ti esta situação mundial que estamos todos vivendo e admirando, e muitas vezes que toca com grande tristeza o nosso coração, ó Senhor, por vermos estas situações tão difíceis, tão complicadas, ó Senhor, mas nós queremos num Deus que está no trono, ó Senhor, num Deus que cuida, Senhor, e muito especialmente Ele diz que Ele atenta para aqueles que são seus, ó Senhor, e oramos por todo este país, por esta situação, pelo mundo em geral, ó Senhor, mas muito especialmente pelos nossos queridos irmãos ali na Ucrânia, Senhor. Deus, põe a Tua mão nesta hora, guarda e proteja cada um, ó Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, ó Senhor, e que os Teus queridos possam ter a oportunidade ainda de, neste dia, louvar, bendizer e glorificar o Teu nome, ó Senhor, e que a sua fé não desfaleça, ó Senhor, mas como diz a Tua palavra, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e é em cima que nós esperamos um dia estar contigo, ó Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E uma vez mais pedimos a Tua bênção para este culto, para que tudo aquilo que se vai realizar seja para a Tua honra, para a Tua bênção e para a nossa edificação espiritual. E é no precioso nome de Jesus que eu Te entrego tudo isto ao Teu cuidado. E juntos, irmãos, podemos dizer amém, amém, amém. Fecha o irmão. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos juntos adorar e glorificar o nosso Deus, amém? Aleluia. Santidade, santidade é o que eu desejo.
Santidade, necessito. Santidade, santidade é o que queres de mim. Fidelidade, fidelidade, fidelidade é o que eu desejo. Fidelidade, necessito. Fidelidade, fidelidade é o que queres de mim. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Retidão, retidão, retidão é o que eu desejo. Retidão, necessito. Retidão, retidão é o que queres de mim. Sim, Senhor, meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Holiness, holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Faithfulness, Lord. Faithfulness, faithfulness is what I long for. Faithfulness is what I need. Faithfulness, faithfulness is what you want from me. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. Righteousness, righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. Righteousness, righteousness is what you want from me. Yes, Jesus, take my heart. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours,
coração, meu coração renova, minha mente transforma, seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor, meu coração renova, minha mente transforma, seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor, conforme a tua, Senhor, conforme a tua, Senhor. Aleluia, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Aleluia, molda-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Sabemos que sem ti, Senhor, nós nada podemos, nada conseguimos, Senhor. Aleluia. Se não fosse a tua graça, o teu amor, Senhor, por nós, onde estaríamos nós, Pai Santo? Por isso, a cada dia ajuda-nos, Senhor. Aleluia. A servir-te, Senhor, a ser mais e mais como tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Pai Santo. Grande amor, Deus me alcançou. Era um pecador, Cristo me salvou. Vim das trevas pra sua gloriosa luz. Graça sem igual, pois me amou Jesus. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz. Para salvar a humanidade, enviou-nos Jesus. É por graça de dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. God's abundant love, God's abundant love reached out to me. I was lost in sin, Jesus set me free. Once I was blind, now I can see. What amazing grace, love bestowed on me. For the love of God is awesome, the love of God is true. There's no other love in this world that can measure up to you. A love I can't explain was shown on Calvary. At the cross He bore our sins and died to set us free. A love that has no boundaries, a love He freely gives. Jesus, you have come from glory and died so we could live. Oh, com seu grande amor, com seu grande amor, Deus me alcançou. Era um pecador, Cristo me salvou. Vim das trevas para sua gloriosa luz. Por graça sem igual, pois me amou
humanidade, enviou-nos Jesus, amor ilimitado, que por graça veio dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. Sim, Senhor. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz, para salvar a humanidade, enviou-nos Jesus. Amor ilimitado, que por graça veio dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. Aleluia, aleluia. Oh, poderoso Deus, Senhor, aleluia, te agradecemos, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, aleluia, amor que não tem limites, Senhor, aleluia. Amor que deu tudo por nós, Pai Santo, aleluia. Enviaste o teu Filho, o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para pagar o preço, aquele preço que nós não podíamos pagar. Oh, poderoso Deus, Senhor, estamos gratos para todo sempre, Senhor. Oh, Senhor, e a única coisa que Tu requeres de nós, Senhor, é reconhecer e aceitar que só há um Salvador, só há um meio, Senhor, de, oh, Senhor, termos esta relação com Deus, que é por meio de Jesus Cristo, o único Salvador. Por isso, Senhor, aleluia, te agradecemos, Senhor, pela Tua salvação, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, Pai Santo, Senhor. Neste momento continua ministrando aos corações, às vidas, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, abençoa o teu servo que vai trazer a mensagem. Senhor, pedimos que venhas usá-lo, Senhor, para ministrar aos nossos corações, Senhor, a tua palavra, Pai Santo. Oh, Senhor, e desde já te agradecemos por aquilo que já fizeste e ainda vais fazer. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pedimos e agradecemos estas coisas. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos amados, neste momento vamos receber o servo do Senhor, Pastor João, com a palavra. Amém? Aleluia. Amém. Estamos bem dispostos na presença de Deus, amém? E para nós é mais uma vez uma alegria, um prazer estarmos na presença de Deus para louvar, glorificar a sua pessoa também e também podermos aprender alguma coisa mais acerca daquilo que Deus deseja das nossas vidas, amém? Meus queridos, e para mim também é sempre uma alegria e um prazer poder partilhar convosco aquilo que Deus durante a semana tem colocado no meu coração. Amém? E durante várias semanas nós temos estado a partilhar algo sobre a igreja como um corpo. E nós temos dito e lemos várias palavras, muitos versos da palavra de Deus em que nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós vimos e dissemos que Deus tem algumas lições para nós, no sentido de nós compararmos aquilo que é o corpo real, natural, literal, e aquilo que Deus quer ensinar através do nosso corpo, não é? E nós temos visto várias situações, vários aspectos, e para recordar os irmãos, e porque não queremos ser longos, queremos recordar que na última semana passada nós falamos de que a igreja como um corpo, ela tem algumas atividades, não é? E como um corpo, o corpo também tem as suas atividades. Nós como ser humano vivo, nós temos atividades a desenvolver
E nós queremos e dissemos que, por exemplo, a nível espiritual e a igreja como um corpo, ela também tem as suas atividades. E dissemos que uma das atividades é a beneficência, né? Ajuda ao próximo, estender a mão, abençoar, quer materialmente, quer espiritualmente. Dissemos também ainda, em segundo lugar, que nós também temos uma atividade que é ministrar, ensinar, falar, transmitir a mensagem que Deus tem posto no nosso coração, pregar acerca das boas novas que Deus tem colocado diante de nós. Dissemos também, em terceiro lugar, que uma outra atividade é o zelo pela obra de Deus, não é? O zelo pela casa, o amor por este corpo, por esta igreja, e nós dissemos que também precisamos de desenvolver este amor, esta paixão pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelo lugar, por este corpo tão maravilhoso que Deus tem espiritualmente criado. E hoje, irmãos, vamos ainda partilhar alguma coisa mais sobre a atividade da igreja. E há um outro aspecto que também é muito importante na atividade da igreja e que também nem sempre, a nível geral, é bem acolhido este tema, mas eu queria, de certa forma, partilhar convosco alguma coisa importante acerca da atividade da igreja, que também faz parte desta atividade do corpo, que é contribuição financeira. A igreja também precisa de considerar e refletir acerca desta atividade. A igreja precisa de ter esta atividade, uma contribuição financeira para o corpo, não é? Contribuir, o que é contribuir? Contribuir é apresentar a nossa oferta, é apresentar o nosso presente em dinheiro para que se possa desenvolver as atividades do corpo igreja. A igreja tem atividades e essas atividades precisam de ser desenvolvidas. Ofertar para Deus é uma forma de agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Irmãos, Deus é o dono de todo o nosso sustento, não é? Tudo aquilo que nós temos é de Deus, não é? E por isso nós precisamos de lhe mostrar a nossa gratidão, e a forma de mostrarmos a nossa gratidão é ofertar, é reconhecer que todo o sustento vem de Deus e que nós confiamos nele. Portanto, é também importante considerarmos que a igreja como um corpo também tem este tipo de atividade de contribuir, não é? Porque, irmãos, nós precisamos de ter esta consciência, de termos esta responsabilidade. E ofertar é alguma coisa importante e que a Bíblia nos ensina com muita clareza. Para dizer aos irmãos também alguma coisa sobre, também ainda em relação a ofertar, a Bíblia, no sentido de oferta geral, ela, para além deste sentido, no sentido geral de ofertar, de contribuir, de dar a Deus, há uma outra área mais específica, que é acerca do dízimo. E o que é o dízimo? O dízimo, pela palavra de Deus, nós vemos que é a devolução a Deus de uma pequena percentagem, 10% daquilo que Deus tem dado por nós, para nós, assim, de certa forma, mostrarmos a Ele a nossa gratidão por aquilo que Ele tem dado a cada um de nós. Irmãos, e é uma verdade que nós sabemos todos. A Deus não precisa do dinheiro humano. Mas as igrejas precisam de dinheiro para poder fazer face às despesas que a própria igreja tem. Quando o dinheiro entra na igreja, não é para Deus, não é? Porque Deus não precisa, mas é para que o corpo de Deus se possa... para que o corpo de Deus possa se ter ativo, estar, não é? Porque, irmãos, uma coisa que nós temos que refletir, e todos nós sabemos que é uma realidade, um corpo morto, inativo, não precisa de dinheiro, certo? Infelizmente, um corpo morto, ativo, não precisa, mas um corpo vivo, mas um corpo que está ativo, que se move, precisa. Não é? De dinheiro para se alimentar, para se vestir, para andar, para se deslocar. Portanto, irmãos, e quando nós queremos e refletirmos sobre que a igreja também é um corpo espiritual, essa também é uma realidade que nós precisamos de ter em consciência de que a igreja, como um corpo de Cristo, precisa de ter esta atividade, precisa de estar envolvida na sua contribuição espiritual. Amém?
Irmãos, e então vamos, uma breve introdução, e vamos agora começar, em primeiro lugar, por um ponto essencial da nossa meditação sobre este tema. E o primeiro ponto é este: a contribuição do cristão é uma doutrina bíblica, é um mandamento divino. Vem da parte de Deus. E nas Escrituras nós encontramos muitas referências, muitos aspectos, muitas notas acerca da nossa contribuição espiritual, porque ela, e nós vamos ler, que ela faz parte da nossa postura, da nossa conduta espiritual. A contribuição faz parte. Logo, se ela faz parte, se é um mandamento de Deus, se é um mandamento divino, se é uma ordenação divina, ela agrada a Deus. E quando cada um de nós contribui, está agradando a Deus. E Deus registra todo o nosso comportamento e nós também seremos abençoados, seremos renovados, restabelecidos, temos esta atividade do corpo. Porquê? Porque nós estamos trabalhando, contribuindo para o corpo de Cristo. E a primeira nota dentro deste ponto, que é um ensino bíblico, para dizer aos irmãos que a prática do dízimo, das ofertas, elas estão bem claras desde Gênesis até ao Apocalipse. Toda a Bíblia, todas as Escrituras Sagradas falam desta necessidade, deste mandamento e deste estímulo divino para a nossa contribuição. Por exemplo, irmãos, muito antes que a lei existisse, muito antes, já o grande homem de Deus Abraão, ele dava o seu dízimo, ele dava as suas ofertas, ele contribuía e ele apresentou o seu dízimo ao super homem de Deus, o sacerdote Melquisedeque. Também podemos lembrar que muito antes ainda da própria lei instituída por Deus, já Jacó também, lá em Gênesis no capítulo 28, ele prometeu ofertar a Deus, dar o seu dízimo e as suas ofertas, irmãos. Então, temos que ver que desde o início, Deus tem colocado no coração do ser humano, e o próprio coração, por ser grato a Deus, ele procura exteriorizar a sua gratidão a Deus, contribuindo com as suas ofertas para Deus, não é? Irmãos, se nós agora fôssemos estudar e o tempo não permite, você veja, nem no Pentateuco, que é a lei, vamos ler também nos livros históricos, nos profetas, nos poéticos, próprio no livro dos Evangelhos, nos Atos, nos Hebreus, todos estes livros todos têm uma nota, uma referência à contribuição do cristão, do crente, porque ela é um mandamento, é uma ordenação divina. Amém? E para ajudar a reforçar isto, eu lembro que, por exemplo, Jesus, ali em Mateus, no capítulo 23 e no verso 23, nós vemos que Jesus, ele fez referência ao dízimo que os judeus. E Jesus não condenou os judeus por darem o dízimo. Deus condenou os judeus por estarem a dar mais valor ao dízimo do que à própria fé, à própria conduta, ao próprio comportamento do cristão, não é? Então o que é que nós aprendemos com Jesus? E Jesus disse, e esse podemos ler o versículo de Mateus 5,17. Mateus 5,17, Jesus disse algo muito importante. Diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Por outras palavras, não vim abrogar, não vim abolir, não vim anular a lei, mas o que é que ele diz? Mas eu vim cumprir a lei. E se a lei falava e os profetas e toda a gente falava e o próprio Deus, através dos seus homens de Deus, estimulava o povo a contribuir a dar as suas ofertas, Jesus veio aqui reforçar, veio comprovar, não veio condenar. O que eles dizem é que vocês têm que continuar a fazer as vossas ofertas, os vossos dízimos, mas também vocês têm que olhar para a vossa conduta, para o vosso comportamento, porque Deus tem um complemento. Não podemos só apenas dar os dízimos, mas também temos que nós saber comportar-nos, vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ainda a forma de Jesus confirmar e aprovar a contribuição do crente foi que quando Jesus estava no templo com os seus discípulos, e lembra-se que veio uma viúva que veio ofertar, não é? E ela colocou a sua oferta. Jesus não condenou aquela
mulher por ela ofertar. Jesus, o que ele fez foi realçar. Deus elevou aquela mulher porque ela estava a contribuir com o seu coração, com tudo quanto tinha, e ela mostrou a Deus a sua gratidão, o seu amor, estava a contribuir. E Jesus estava a elogiar aquela mulher, não é? E Jesus não condenou, diz que ela não estava errada, que ela não devia fazer isso, não. O que Jesus diz, olha, veja esta mulher com tanto amor, com tanto, ela deu tudo quanto tinha, e foi isso que elogiou a Jesus Cristo. Então, irmãos, o que é que nós podemos concluir nisto, não é? É que a prática da contribuição do cristão é um mandamento divino que não pode ser alterado, e ela tem que ser compreendido durante todos os séculos, todo o tempo. Nenhuma igreja, nenhum crente, nenhum pastor, ninguém pode alterar seja o que for. E a palavra de Deus em Apocalipse diz, ai daquele, não é? Apocalipse 22:18 diz, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus trará a sua justiça, Deus trará a sua disciplina. Então, irmãos, o que eu queria desde já começar a pensar, nós somos um corpo espiritual e o corpo espiritual precisa de viver esta atividade, contribuir para Deus, para mostrar a nossa gratidão e o nosso amor para Deus. A contribuição do cristão é um mandamento divino, é uma ordenação divina. Então temos que procurar, nós, irmãos, sermos contribuintes, não é? Darmos as nossas ofertas para Deus. Deixem-me pedir ao irmão Wesley, por favor, para colocar o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 10 e no verso 4, onde nós vamos ver aí um exemplo muito bonito para perceber que Deus, não é, coloca em pé de igualdade as orações com as nossas ofertas. Vejam o que é que diz ali, Atos 10:4, diz que, e este é uma referência a Cornélio, um homem que orava a Deus, que buscava a Deus. Então, vejam o que é que ele diz, este Cornélio, fixando os olhos no anjo de Deus, e ficou atemorizado, disse, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, olha o que é que ele disse, as tuas orações, e agora repare, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. E o que eu queria aqui realçar e chamar a vossa atenção para a reflexão é que Deus coloca em pé de igualdade as orações com as ofertas. Diz-ele assim, veja, as tuas orações e as tuas ofertas, as tuas esmolas, aquilo que tu dás para Deus, tem subido em pé de igualdade. Amém? Portanto, irmãos, Deus se agrada tanto das nossas orações, como Deus se agrada também da nossa contribuição para a obra de Deus, não é? Irmãos, nós precisamos ter consciência disto, como Deus vê as coisas. Deus não faz separação. Ele diz, as tuas orações. E nós dissemos, amém, Deus gosta das orações, Deus gosta. Então ele diz, olha, e as tuas ofertas, a tua contribuição, tudo aquilo que tu dás, Deus também está atento e está a registar. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude a compreender isto, não é? Irmão, nós sabemos uma coisa muito importante, que o próprio Deus, Deus Pai, Ele contribuiu também com o melhor que Ele tinha. Sim ou não? Diz já João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Deus deu o melhor que tinha. Não tinha nada melhor, mais valioso, mas tudo isso que Ele tinha, Ele deu em favor de cada um de nós, não é? O próprio Jesus, lá, e podemos ler 2 de Coríntios, a mesma coisa, 2 de Coríntios 8:9, a parte lá diz que, sendo rico, Jesus, por amor de vós se fez pobre, não é? E pela sua pobreza Ele fez com que nós ficássemos ricos, não é? Mas nós todos sabemos que Jesus disse que ninguém tem mais amor do que Ele de dar a sua própria vida. Então, irmãos, pense nisto. Se o próprio Deus, se o próprio Jesus contribuiu, deu o melhor que tinha, pergunto eu, e nós? Nós não temos também o mesmo exemplo, não devemos seguir a Deus, também dar o melhor que temos de nós, dar, a contribuir para que a obra de Deus, para que o corpo de Cristo seja exaltado e possa fazer o seu trabalho. Amém? Irmãos, se não houvesse um outro motivo para nós contribuirmos, bastava nós refletirmos no amor de Deus, na forma como Deus dá a cada um de nós, para nós podermos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Irmãos, vejam, 1 de Crónicas, olha o que é que Davi diz aí. 1 de Crónicas 29:14. Olha o que é que diz ali Davi, que é algo muito interessante.
Porque ele pergunta, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? E o que eu quero referir agora é esta parte, e se vocês comigo quiserem ler juntos, vamos todos juntos ler, e que diz assim, porque tudo vem de ti. E agora, e da tua mão tu damos. Nós damos aquilo que já veio primeiro de Deus. Nós não temos nada em nós, não é? Tudo o que nós temos é de Deus. E, portanto, nós temos que ser gratos a Deus. A razão porque tudo vem de Deus é que deve nos levar a ter este espírito de contribuir, de participar, de poder abençoar a igreja, o povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, não é? Ainda hoje a nossa contribuição, irmão, deve causar em nós aquilo que nós temos ainda em 1 de Crónicas, no 29:9, 1 de Crónicas 29:9, no mesmo capítulo, mas um versículo atrás, o que é que diz lá? E o povo se alegrou do quê? Do que deram voluntariamente. O povo se alegrou, havia alegria, havia satisfação, havia prazer, não é? Em contribuir. E veja a parte final que diz lá também. E o rei Davi se alegrou com grande alegria. Olha, irmãos, que prazer, que alegria, que satisfação nós podermos entender esta realidade, não é? Que a nossa contribuição para Deus, para o corpo de Cristo, ela é algo que agrada a Deus, deve ser feita com alegria, com prazer. Porquê, irmãos? Porque a contribuição, ela é um mandamento de Deus, é uma ordenação que vem da parte de Deus. O segundo ponto, e já vimos que é o que eu queria, o primeiro ponto, e recordo, a contribuição é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Agora vamos ver um segundo ponto que eu queria mostrar aos irmãos, que é, então, mostrar-vos a razão, porque é que se a doutrina é que é um mandamento divino, se a doutrina vem de uma ordem de Deus, a razão é, porque é que há tanta desconfiança? Porquê é que há tanta oposição? Não é? Porquê é que há tanta negligência? Porquê é que há tanta distorção desta área de contribuição para Deus? Porquê? Se ele é um mandamento de Deus, ninguém teria que estar a questionar, a dizer eu não concordo, eu não aprovo, eu não dou, eu não estou interessado. Não. Porquê? Irmãos, eu vou dar a resposta tão simples e também vou mencionar algumas coisas. Primeiro, a razão de haver tanta desconfiança, tanta compreensão, tanta negligência na contribuição espiritual é por causa dos maus exemplos que têm vindo a acontecer no cristianismo e também pela forma errada como muitos líderes, como muitos pregadores apresentam os textos bíblicos e a palavra de Deus. E por causa desses erros, por causa da forma errada como muitas vezes os pregadores torcem o texto, é que faz com que as pessoas fiquem desconfortáveis, fiquem a fazer uma oposição à contribuição, não é? Por exemplo, irmãos, vejam, muitas vezes eu não estou a fazer crítica com ninguém, só estou a levar-vos a refletir para nós percebermos que nós não podemos deixar que estes erros, que estes maus exemplos possam afetar o nosso espírito de contribuição para a obra de Deus. Primeiro, porquê? Porque muitas vezes os líderes levam a uma manipulação do texto bíblico, torcem o texto bíblico para levar as pessoas a contribuir. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo que é alguma coisa que me marcou há muitos anos. Já lá vão 25, 26 anos, se a minha memória não me erra. Estava eu no Instituto Bíblico e, portanto, já lá vão muitos anos. E eu estava num período de pausa nos nossos trabalhos. Eu estava no meu quarto com um colega meu. Estávamos os dois ouvindo a rádio. E a rádio era uma rádio cristã e era um pregador que estava a ministrar. E veja, e o pregador estava a falar e a expor o texto de Juízes 6, onde Deus chama Gideão para a obra, para o trabalho, chamou para ele fazer um ministério de Deus. E o pregador estava falando, expondo. O erro dele não foi a exposição do texto. O texto esteve muito bem, esteve tudo bem, porque é que Deus chamou Gideão, ou a bênção de chamar Gideão, estava tudo muito certo. O problema foi quando ele acabou a mensagem e fez a aplicação do texto. Aqui é que foi o erro dele. E ele, quando Deus disse a Gideão, olha, toma o boi do teu pai e oferece-o ao holocausto, porque Gideão já tinha oferecido um cabrito.
quando Gideão teve um encontro com Deus, ele ficou emocionado, ele reconheceu que era Deus e ele ofertou a Deus um cabrito. E o anjo de Deus disse, olha, vai à tua casa e traz o boi e oferece o boi do teu pai no holocausto. E aqui foi o terceiro texto. E o pregador dizia, estão a ver, meus queridos? Deus não está satisfeito com o cabrito, com uma pequena oferta. Deus quer o boi. E o boi é o seu ordenado por completo. Traga o seu ordenado, dê o seu ordenado para Deus, porque Deus não quer um cabrito, Deus quer o boi. Irmãos, isto é o quê? A manipular o texto. E as pessoas ficam nervosas. E muitas delas dão porquê? Porque foram induzidas a erro. Não é? E por isso muitas vezes há uma forma errada de interpretar o texto. O texto estava todo certinho, a aplicação é que estava errada, não é? Irmãos, muitas vezes, e faz o que é que faz? Faz com que esta manipulação, façam que as pessoas, ao contribuírem, façam a contribuição como um negócio para Deus. Se eu dou, tu vais-me dar 100 vezes mais. Não é? Aquele que dá, Deus vai retribuir, não é? Diz a palavra, muitas vezes até houve expressões destas, quem semeia com fartura, isto é, quem dá com fartura vai receber, não é? A alma generosa prosperará. Eu estou a falar frases que tenho ouvido na rádio e na televisão, mais bem-aventurado é dar do que receber. É este tipo de mensagem que faz as pessoas contribuírem para Deus, não porque querem dar a Deus, porque estão felizes com Deus, não para glorificar a Deus, contribuem não para abençoar o seu próximo, mas contribuem porque querem receber mais, querem, se eu dou, Deus também vai dar, e este é um espírito que está errado. E as pessoas dão, não porque amam a Deus, não porque, como nós sabemos, como temos que ajudar e temos que corresponder às despesas que a própria instituição de Deus tem, não, dão porque querem receber mais. Mas, irmãos, as bênçãos de Deus não se pagam. As bênçãos de Deus são de graça, não é? Deus dá tudo de graça, portanto, os líderes estão errados quando estão a manipular, estão a torcer os textos para angariar fundos, para trazer dinheiro. Nós temos que dar para Deus, mas é do nosso amor, como aquela viúva que deu, porque ela sentiu o desejo e não porque foi uma obrigação, não porque era uma exigência, mas que Deus nos ajude a entender isto, e é isto muitas vezes que faz com que as pessoas, não é, se opõem às contribuições da igreja, porque depois também há outro erro, é a falsa prosperidade. Se você der, você vai ser poderoso. Quem entrega-se a sua vida a Deus não vai ter mais problemas de trabalho, não vai ter mais problemas de desemprego. Venha, dê, porque Deus vai abençoar. Este é tudo, irmão. E eu, com todo o respeito que tenho pelos outros instituições religiosas, mas eu queria chamar a vossa atenção para perguntar, irmão, cuidado. Olha que muitas vezes o inimigo usa esses sistemas e as pessoas dão, mas não dão como Deus quer, não dão porque têm que dar no sentido de amor a Deus, de amor ao seu zelo pela sua igreja, etc, irmão. Dão porque querem receber mais, irmão, não é? Irmãos, é errado dizer que o crente agora não tem mais dificuldades, que não há mais problemas, que o crente agora vai ser rico, agora tu não vais ter uma bicicleta, vais ter um carro, tu agora não vais ter isto, vais ter aquilo. Irmãos, vocês certamente que ouvem a televisão e a rádio e vocês sabem que é isto que nós ouvimos. Mas, irmãos, deixem-me dizer duas coisas. Vocês sabem o texto, e o irmão Wesley, vou colocar o texto para os irmãos verem. Lá em Atos, no capítulo 13 e no verso 6, quando Pedro e João vão ao templo, né? E quando encontram aquele homem que está a pedir esmola, o que é que diz Pedro? O que é que dizem lá? Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro está a dizer, olha que nós não somos ricos, nós não temos nada, nós não estamos aqui, não podemos te dar dinheiro porque nós não temos. Por outras palavras, nós somos pobres, mas há alguma coisa grande que nós temos, é o poder de Jesus Cristo em nós, levanta-te e anda, não é? Mas o que eu quero referir é que ele diz, nós não temos dinheiro, portanto eles são crentes, são filhos de Deus, mas são pobres. Não há aqui nada de extraordinário, não há prosperidade agora por ser cristão, não. No mundo tereis aflições.
Irmão, lembram o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 4, 11 e 12. Paulo era um homem que nós sabemos, o grande ministro de Deus, o homem que fundou as grandes igrejas, o homem que teve uma revelação com Jesus, o homem que viu o próprio Jesus, não é? Irmãos, e o que é que ele diz ali? Em determinado momento diz, até esta presente hora, o que é que ele diz? Não, sofremos fome e sede e estamos nus. E diz, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E agora? E nos afadigamos, nos cansamos quando? A trabalhar, não é? Oh, irmão, trabalhando com as nossas próprias mãos. Irmão, o apóstolo Paulo era um homem que trabalhava e nós sabemos qual era a profissão de Paulo. Ele fazia tendas. Não é? E ele continuou no ministério a fazer tendas, irmão. Oh, irmão Wesley, por favor, 1 Tessalonicenses 2,9, por faz favor, irmão. 1 Tessalonicenses 2,9 diz que, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, que trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Agora pergunto, se afinal basta ser cristão para ser um progresso, para ser, porque é que Paulo passou estas dificuldades? Porque é que Paulo teve estes problemas? Porque, irmãos, o facto de sermos cristãos, não há uma prosperidade. Deus não nos vai dar tudo aquilo que nós queremos e que nós pensamos só para... Não, irmãos. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Com isto eu não quero dizer que nós não somos abençoados quando contribuímos. Não é isso que eu quero dizer. Não podemos não podemos ir do 8 para o 80, não é? Eu queria que o irmão pusesse Malaquias 3:10 e o verso 11, para você ver a promessa de Deus, não é? Malaquias 3, verso 10 e 11 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e agora repare, e depois fazei prova de mim. E diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, trazei, ofertai, contribuei, fazei as vossas obrigações, porque eu vou-vos recompensar. Portanto, nós temos é que ser equilibrados. Deus abençoa, mas nunca em tempo algum podemos dizer às pessoas que a riqueza do cristão é só dinheiro. Não. Nós somos muito abençoados pela proteção de Deus, pela ajuda, pela saúde. Amém, não é? Mas nós temos que estar conscientes, não é? Que a contribuição é algo muito importante a Deus, irmão, não é? Essa ideia de que venha à igreja, compra a rosa abençoada, compra o óleo abençoado, compra o óleo... Mas isto está fora do contexto bíblico. E é isso que as pessoas estão a ver em cada dia. Abre a televisão, abre o jornal, abre isto, abre aquilo, e é isso que vê. É estas mensagens erradas, contraditórias, fora do contexto bíblico, muito delas, e é isso que faz o quê? Que as pessoas fiquem desmotivadas, não é? Que não contribuam, porque isto é tudo assim, é tudo assado, e eu, com todo o respeito do lugar que tenho, não digo aquilo que muitas pessoas dizem e pensam, mas vocês sabem disso. Não é? Por causa de quê, irmãos? Porque há uma mensagem errada. Há uma mensagem fora do contexto bíblico, mas que é importante nós sabermos o quê? Que é o mandamento de Deus, que Deus espera que nós possamos contribuir com as nossas ofertas, os nossos dízimos, para que a obra de Deus, veja aqui o que diz a palavra de Deus, trazei as vossas ofertas para que haja o quê? Mantimento, para que a própria igreja, o corpo de Cristo, se alimente. Meu querido, você, se fisicamente, literalmente, não se alimentar, não comprar alimento, não fizer, o que é que lhe acontece? Você morre. E é por isso que o Senhor Jesus nos leva a meditar sobre a igreja como um corpo e a igreja e a próprio nosso corpo literal. Amém? Mas até que Deus nos ajude. No entanto, há uma outra nota que eu queria deixar, que também me preocupa. Não me preocupa apenas este tipo de mensagem errónea, mas também me preocupa um outro tipo de comportamento que também não é bom. Que é a pessoa vir à igreja, estar semana após semana, mês após mês, etc., sem contribuir. Entra e sai como entrou. Irmão, isto também é errado. Porque nós não podemos estar na igreja e ir embora e deixar
paciência. Não. Nós temos que ter responsabilidade. A semana passada dizemos que nós temos que ter zelo, temos que ter amor, temos que ter prazer. Irmãos, nós não podemos chegar à igreja e dizer, pronto, ok, cada um que se entenda. Não, irmão, a igreja tem despesas, a igreja tem responsabilidades, não é? Há pouco eu fui confirmar com o irmão Jorge, porque eu já não me lembrava, não tinha a noção exata, mas fui falar, confirmar com ele. Há 2 semanas ou 3 atrás, a minha memória não me falha, estava aqui um envelope em cima do meu púlpito, dirigido à igreja, e eu entreguei ao irmão Jorge. E o irmão Jorge abriu. E estava lá uma nota a dizer que a nossa participação de dinheiro para limpar todo o parque em Latin no tempo da neve foram $600. Agora pergunto eu, quem é que vai pagar os $600? Nós estamos aqui, pagamos o aluguer. Quem paga o aluguer? Estivemos na Missionária, para além do aluguer, tínhamos de pagar a água, o uso, tudo à parte. Quem é que pagou isso? Irmão, por isso, às vezes eu fico tão triste ver pessoas, semanas após semanas, se veio ao culto dá, se não veio não dá, passou, andou. Há uns anos atrás, não, agora há uns anos atrás alguém dizia assim para mim, pastor, por favor, irmão, ponha o momento da oferta mais para o fim do culto, senão porque há crentes que entram e saem, se a oferta já passou, eles levam o dinheiro para casa e acabou. Pastor, não faça assim. Irmãos, eu digo assim, meu Deus, como é que é possível? Somos ou não somos cristãos? Somos ou não somos membros do corpo de Cristo? Somos ou não somos conscientes de que nós precisamos de pagar as nossas despesas? Meus queridos, a igreja tem um pastor. Amém? Mas eu sou o quê? Um robô? Não. Sou um ser humano como vocês. Não tenho que me alimentar. Não tenho esposa. Não tenho filhos. Não tenho outras despesas. Então como é que as coisas pagam? Quem é que paga o pastor? A Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Irmão, é uma contradição. Por isso, irmãos, eu não estou a ofender ninguém, estou a falar num sentido geral. Não é possível entender como hajam pessoas que vêm à igreja, entram e saem e não dão $1, não dão 2, não dão 3. Não posso, não quero, não saber porque estou chateado com o pastor, não dou. Aquele irmão fez assim, não dou. Irmão, cuidado com isto. Isto é o inimigo a procurar matar a igreja, porque a igreja depois não tem condições de pagar. Não pode ser só 3, 4 ou 5 irmãos que suportam todas as despesas da igreja. Não, cada um de nós tem que dizer, irmão, eu sou um membro do corpo de Cristo e eu tenho que estar ativo na igreja. Eu tenho que dar a minha oferta. Não é dar para a igreja, não, é dar para Deus, porque foi Deus que pediu. A igreja só tem que administrar aquilo que é de Deus. Amém? Que Deus nos ajude. Eu disse há pouco, eu sei que às vezes estas mensagens não são as melhores. E muitos pastores fogem a estas mensagens. Mas, irmão, a Bíblia, diz o apóstolo Paulo, eu ensinei-vos todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus é este. Nós somos um corpo, temos responsabilidades, temos. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender esta realidade. Então, e que estamos já na parte final do nosso culto, eu vou agora partilhar convosco algumas formas de contribuir. Já vimos, não é? Que infelizmente as coisas são. E agora, vamos partilhar convosco algumas formas de contribuir. Irmão Wesley, 2 Coríntios 9:7. Vejam uma forma de contribuir. Como é que nós precisamos e como é que temos que contribuir? Veja lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Agora, não com tristeza, mas, ou por necessidade. Mas quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, então, irmãos, se a contribuição é um mandamento de Deus, nós temos que dar com alegria, com prazer, com satisfação, irmão. Oh, irmão, porque é isto que agrada a Deus. Veja que Jesus estava sentado e elogiou aquela mulher para ela contribuir, irmão. E Deus se agrada, então nós temos que ter alegria, prazer, irmão. Não temos que fazer dar para a obrigação. Lá terá que ser, pois. Não, irmão. Isto é um prazer, é uma alegria de servir a Deus, não é? Amém, irmão? Deus, Jesus Cristo, não está nesta vida, não está neste mundo, mas está a obra de Deus, está os servos de Deus, está a igreja que tem esta responsabilidade, está o corpo, e nós temos que contribuir com alegria. Amém? Segundo, temos que contribuir com aquilo que nós temos e não com aquilo que não temos. 2 Coríntios 8:12. Vejam o que é que diz 2 Coríntios 8:12, não é? O irmão, se o irmão... Ok, já está lá, depois voltamos atrás. Ok, diz assim, porque se há prontidão de vontade, e uma prontidão é de um prazer e no nosso contexto de contribuir, será aceite segundo o quê? O que qualquer tem e não segundo o que não tem.
E há pouco o irmão Wesley pode pôr o versículo anterior outra vez, 2 Coríntios 9:7, diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, com aquilo que tem. Irmão, ninguém pode dizer, eu não tenho nada. Não, todos temos, muito ou pouco, mas todos temos. E todos temos a responsabilidade. Eu não posso dar muito. Irmão, dê aquilo que está no seu coração, mas faça essa contribuição com alegria, com prazer, com satisfação, sabendo que Deus se agrada, porque isto, como nós temos visto, é o mandamento de Deus, irmão, não é? Por isso a palavra de Deus, quando diz que Deus deu ordem para eles contribuírem com os dízimos, era por causa de quê? O dízimo era a 10ª parte, não é? Quem ganha muito, dá o 10% daquilo que ganha, mas o outro só ganha pouquinho, também dá o mesmo valor os 10% é igual. Irmão, Deus está a ser maravilhoso no sentido de pôr igual, todos a contribuir, muito ou pouco, mas todos temos que contribuir, não é? Irmãos, que cada um de nós possa ter este espírito de desejo de contribuir, de ter este prazer de contribuir para a obra de Deus, não é? Olha, 1 Coríntios 16:12, era o apóstolo Paulo, era um ensino do apóstolo Paulo, 16:12, 1 Coríntios diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha o quê? De parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para quê? Para que se não façam as coletas quando eu chegar, não é? Cada um tem que ter prazer, alegria. Não se esqueça, irmãos, não é? Que Jesus, e eu não vou ler o texto para não me alongar, mas vocês lembram-se de Lucas, já dissemos, que Jesus realçou aquela mulher, Jesus exaltou-a, porque ela contribuiu. Irmão, Deus registra, Deus está a olhar, Deus está a ver aquilo que nós podemos fazer. Amém? Irmãos, ainda do 2 de Coríntios, e é interessante o capítulo 8, se algum irmão depois quiser ler, pode ler mais pausadamente em sua casa. Nós temos em 2 de Coríntios 8, no verso 1 e 2, uma outra forma também daquilo que nós dizemos. Até no momento da fraqueza, da dificuldade, na pobreza, nós temos de contribuir, não é? Porque, irmão, mesmo na tribulação, não é? O Deus está connosco, sim ou não? Amém? Irmão, mesmo nas dificuldades, Deus está connosco. E quando nós damos, mesmo em dificuldade, porque, Senhor, eu sei que vai ser difícil, mas é o que tu te agradas, é o que tu queres, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as janelas do céu, diz, fazer prova de mim, eu vou abençoar. Portanto, irmãos, há um prazer. Veja este versículo ali, 2 de Coríntios 8, 1 e 2, diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, como em muita prova, cá está, muita prova de tribulação, houve o quê? Abundância no seu gozo. E com a sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade. Mesmo em dificuldades, mesmo na pobreza, superabundou de riqueza, contribuiu mesmo num momento difícil, irmãos. Que Deus nos ajude, que este é o ensino da palavra de Deus, não é? Irmãos, também podemos ver outra coisa, que ainda, cá está, 2 de Coríntios, capítulo 8, verso 4, veja que a contribuição, o que é que ela expressa? Um espírito de comunhão, de fraternidade, não é? Como nós dissemos no início, de beneficência e de amor ao próximo. Veja o que é que diz 2 de Coríntios 8, 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E o Senhor também vimos, e a igreja de Jerusalém e o apóstolo Paulo diz que colhiam as ofertas para ajudar os irmãos que estavam em necessidade, irmãos, amém? Irmãos, que Deus nos ajude, irmão. Há vezes, graças a Deus, porque estamos num país onde financeiramente nós não temos dificuldades. Mas, irmão, há outros países, há outras situações que são difíceis, não é? Irmãos, e o que é que nós temos de fazer? É orar a Deus, agradecer a Deus pela abundância que Ele nos dá, mas também podermos entrar neste espírito de louvor, agradecer a Deus e também de contribuir, não é? Uma nota final também, a forma de contribuir, e este também é interessante, é contribuir em segredo. É? Podemos às vezes contribuir sem nos denunciar, não é? Contribuir a Deus sem ter que dizer, irmão, olha, está aqui, irmão, não? Veja, o próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus 6, no capítulo 1 a 3, o que é que ele diz lá? Olha o alerta que ele fazia ao seu povo, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola ou deres as tuas ofertas, não faças tocar trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem quê? Glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E agora, mas quando tu deres esmola, ou as tuas ofertas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Irmão, Jesus disse, tomem cuidado, não é? Contribuam. Mais uma vez prova que Jesus não proibiu a contribuição. Não disse que a contribuição não tem nada a ver com Deus. Diz, não, vocês contribuem, têm que contribuir. Mas quando contribuires, não estejas a contribuir no sentido de seres elogiado, seres exaltado, teu nome ser... Não, irmão, porque é isso que o homem faz. Muitas vezes as pessoas neste mundo é isso que querem. Querem a glória, querem o nome, querem a fama. Mas, irmãos, que Deus nos ajude. Até nisto, Deus é maravilhoso. Para mostrar que muitos comportamentos nossos têm que ser entre nós e Deus. Porque Deus conhece todas as coisas, não é? É evidente que nós hoje temos que, muitas vezes, como é que eu ia dizer, mostrar, porque as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós sabemos, temos que registrar o nosso número, para que o nosso irmão tesoureiro anote e depois... Isso é normal. Mas, irmão, mas que não seja o alvo de nós mostrarmos que somos. Não, cada um dá, porquê? Porquê é que nós temos que dar para Deus? Porque é um mandamento de Deus. Porquê? Porque fazemos parte de um corpo. Né? E o corpo precisa de sustento, precisa desta contribuição. Amém? Olha, irmãos, que Deus nos ajude a entender que quando tudo vem de Deus. Amém? Deixe-me concluir, e estamos no final do nosso culto, para dizer aos irmãos o seguinte, como conclusão da minha meditação, e eu podia dizer muito mais, mas penso que dei o essencial, e o meu alvo nesta manhã é mostrar aos irmãos o quê? Somos o quê? Um corpo. Não é o que temos vindo a... Eu não estou a ministrar esta mensagem de contribuição propositado só para chamar, não. Estou a ministrar dentro de um contexto, uma sequência, não é? Ok? Ninguém pensa que agora o pastor está a pregar sobre dinheiro. Não, estou a pregar sobre o contexto, não é? E vocês sabem. Então o que eu quero dizer aos irmãos é que nós temos que compreender, se somos membros de um corpo que está ativo, que está vivo, que precisa se desenvolver, precisa de crescer, que precisa de alimentar os outros, não é? Porque nós, como seres humanos, só estamos vivos, é que podemos alimentar, dar alimento aos nossos filhos, ajudar o próximo e tal. Então, se nós temos disso, temos de ter fundo de maneio, temos que ter finanças disponíveis para podermos fazer esta atividade. E este é o meu desejo desta manhã, despertar a cada um de nós para nós termos a realidade. E graças a Deus, porque eu sei que eu não estou a falar para ninguém, atenção, que eu já tenho dito, não estou a falar para ninguém especial, estou a ministrar a palavra de Deus no seu contexto geral. Não é? E o que eu queria dizer aos irmãos é isto, aqui a minha nota de conclusão é esta. Irmãos, nós, como cristãos, fazemos as boas obras e somos estimulados a isto, certo? Ou não? Mas, no nosso contexto que estamos a estudar, que é a contribuição, portanto, nós contribuímos não para sermos salvos, não contribuímos para sermos abençoados, não, mas contribuímos porque a contribuição é um mandamento de Deus, a contribuição é uma doutrina bíblica e é isto que agrada a Deus. E como vimos com Cornélio, Deus pôs em pé de igualdade as orações com as ofertas, a área espiritual e a área material juntos. E então isto agrada a Deus. E é por isso que nós, irmãos, temos que ter esta consciência, que Deus nos ajuda a perceber, Senhor, eu sou um membro deste corpo e eu preciso de contribuir, eu preciso de estar ativo. Porquê? Porque é um mandamento de Deus. E nós queremos o quê? Obedecer a Deus, não é? Isto é um mandamento de Deus, temos que obedecer a Deus. Por isso, irmão, não se esqueça do seguinte, é um privilégio, é uma responsabilidade de nós que Deus nos deu para podermos contribuir. É uma bênção, não é? Nós somos abençoados por Deus para podermos contribuir, irmãos. Por isso, irmãos, o que eu deixo nesta manhã é assim, não se deixe perturbar, nem se deixe desmoralizar por estes maus exemplos que nós, ao longo dos anos, temos visto e que acontece. Irmão, não sei que esses exemplos não sejam razão para você esmorecer, ficar afastado desta fé. Irmão, contribuir financeiramente é alguma coisa importante, porque nós queremos que este corpo, a Igreja de Deus, seja um corpo vivo. E o corpo vivo precisa destas finanças, não é? Irmãos, eu termino, a minha frase final é esta. Não somos donos de nada do que temos. Tudo o que temos
é de Deus. Amém? Então podemos dizer, Senhor, muito obrigado pelo que tu me tens dado e pelo meu prazer. E agradecendo a ti, eu também vou contribuir, porque Deus já contribuiu, Jesus contribuiu, agora estamos nós em cada dia da nossa vida também a contribuir. Amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. E eu espero que Deus tenha abençoado e motivado a cada um de nós a podermos ser homens e mulheres de Deus, ativos, membros, mas também não nos esquecemos que uma das áreas da nossa atividade da igreja é também poder contribuir, agradar a Deus, para que Deus também se agrade e nos possa abençoar. Amém? Fiquemos de pé. Querido Pai Celestial, Senhor, é com alegria e prazer que nós estivemos nesta manhã aqui, Senhor. E obrigado pelo teu ensino, pelo teu alerta. Oh Deus, por esta palavra que tu me tens colocado no meu coração para eu transmitir aos teus servos. Senhor, ajuda-nos em cada dia da nossa vida a estarmos motivados a poder participar, contribuir para que este corpo de Cristo, para que esta igreja continue a ser viva, possa brilhar, possa ter forças, saúde física e espiritual, para podermos cumprir o ministério que tu tens para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelos nossos patrões, pelos nossos sustentos, ó Senhor, pela nossa, tudo que tu nos tens concedido. Senhor, continua a abençoar todos aqueles que também nos abençoam, para que nós também possamos abençoar a tua igreja e o teu povo, ó Senhor. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E juntos podemos dizer amém. Então, irmãos, que Deus ricamente abençoe e então até domingo, se Deus quiser. Não é? Eu lembro aos irmãos o seguinte, no domingo é o primeiro domingo do mês, não é? E então, como é a nossa ceia do Senhor, não se esqueçam de vir um bocadinho mais cedo, não é? 10 minutos mais cedo, porque nós... Bom, mas só no domingo, é só no domingo que é a ceia do Senhor,